trindade ou triteísmo, um Deus ou três deuses, certo? Vamos então para os textos bíblicos, para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. E aí vamos lá, em Marcos 12, versículo 29, respondeu Jesus: o primeiro é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí, em relação a esse texto, que pode ser muito utilizado por antitrinitários, quando apresenta seus argumentos contra a doutrina da Trindade, declarando o seguinte: Deus é um. Realmente, a Bíblia diz que Deus é um, mas a questão é que o Novo Testamento revela uma unidade composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E aí existe uma boa razão pela qual os judeus pré-cristãos não compreendiam a unidade composta de Deus. Primeiro, porque ela ainda não havia sido revelada. Você pode reparar que no Novo Testamento, Jesus é colocado no nível que é assim: ou você crê na Trindade, ou você crê em mais de um Deus, ou você crê em idolatria, alguma coisa do tipo. Não tem para onde correr, porque ou Jesus é Deus, ou Jesus é doido, ou Jesus é mentiroso. Uma das três coisas. Então, porque assim, o que ele diz de si e o que ele aceita que digam dele é algo que pode reparar que assim, quando alguém se prostra diante de Jesus, Jesus não repreende. Quando João vai se prostrar diante do anjo, o que o anjo fala? Opa, para com isso daí, rapaz, eu sou igual a você. Então você percebe que assim, quando o pessoal vai adorar o apóstolo, opa, faz isso não, eu sou igual a você. Então você percebe que assim, Jesus aceitava. Então é um negócio para a gente parar para pensar. Continuando aqui, por exemplo, se a gente for observar, tudo bem, Deus é um, e nós também não acreditamos em três deuses, certo? Aí vamos pensar o seguinte: pode o único Deus verdadeiro ouvir a diferentes pessoas que oram ao mesmo tempo? Ele pode falar a mais de uma pessoa ao mesmo tempo, se ele quiser? Ele pode realizar coisas em mais de um lugar ao mesmo tempo? E aí, nesse caso, por exemplo, digamos que de repente Deus resolva visitar a terra pessoalmente. Ele teria que deixar o céu para visitar a terra? Ou ele poderia visitar a terra permanecendo ainda nos céus para governar o universo? Então, assim, todos nós vamos concordar que Deus não tem essa dificuldade, né? Nós vamos concordar. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, ele, se quisesse, poderia fazer. E em relação à questão dessa possibilidade, vamos observar, né, algumas passagens, né, em que Deus ele não tem dificuldade de vir à terra, mas vindo à terra ele não deixa de estar no céu. Então não há aquela questão de assim, como Deus é um só, ele é só aquela estrutura, ele é só aquela substância, que ele fica lá no trono. Se ele sair de lá, se ele vier aqui é porque ele saiu de lá. Não tem esse negócio, né? Porque na nossa cabeça, se a gente for pensar Deus é um e pensar desse jeito, aí a gente acaba o quê? Transpondo para Deus um pensamento humano acerca da divindade, né? Vê aí, Gênesis 18, versículo 1 e 2. É o primeiro livro da Bíblia, Fernando. Vê se consegue achar aí. Gênesis, capítulo 18, versículo 1 e 2. O pessoal está apostando, ver quem acha primeiro, hein? Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu na porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te para que não passes do teu servo. Já passou do 2? Então vamos parar? Amém, fala, deixa o meu povo ir. Então nesse caso,
seguindo aqui, a gente percebe que assim, o fato de Deus ter ido lá, não quer dizer que Deus deixou o céu vazio. É só para a gente pensar. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, mais uma vez. Vamos lá. Enquanto um vai para 1 Coríntios 6, 19, outro vai para Colossenses 2, 9, e outro vai para Apocalipse 1, versículo 7 e 8. Isso, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Percebe? Então primeiro você vê que Deus vem aqui à terra e deixou o céu vazio. Depois, Deus mora em cada cristão, e Ele deixa o céu vazio, porque Ele mora em cada cristão. Agora vamos para Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses 2, 9. Efésios, Filipenses. Vai. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Então a gente percebe que assim, em Cristo, não vamos esquecer, lembra? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, no princípio era a palavra estava junto de Deus, para deixar claro que assim, existia alguém, né, que era uma outra pessoa, né, e não era a mesma, certo? Então, a palavra estava junto de Deus e Deus era a palavra. Ou seja, ao mesmo tempo que há uma distinção, há uma substância. Passamos o homem. Entende? E aí você verifica o quê? Que essa palavra se faz carne, se torna ser humano e habita entre nós. E depois da encarnação vem a ressurreição. Ou seja, o corpo não desintegrou, o corpo não deixou de existir. O corpo fez o quê? Foi transformado, de modo que Jesus, de acordo com a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, se torna primícia dos que dormem. Então a gente percebe que assim, a ressurreição de Jesus é uma demonstração de que corpos transformados, corpos glorificados, vão habitar uma outra dimensão. Então, o que acontece? Entende? Aí o que acontece? Eu imagino que não vai ter feio. Aí em relação a isso, por exemplo, podem ficar felizes. Ah não, vocês não, porque vocês são bonitos. Mas o que acontece? Mas eu fico feliz com isso. Em relação a esse caso, entende? Só não é a imperfeição dessa matéria aqui por causa do pecado, doença, chikungunya, né? essas estranqueiras todas aí. Oh meu Jesus, obrigado. Nada de fibromialgia, catarata, bico de papagaio. Oxe Jesus, joanete, escoliose, lordose, cifose. Está amarrado, tranqueira, Satanás. Então vamos lá. Aí nesse caso aqui, voltando, né, para a gente falar, esquece a doença, Jesus. Em relação a esse caso, a gente vai perceber, né, que há, né, uma ideia de que, peraí, nele corporalmente habita toda a plenitude da divindade. Não é, por exemplo, algo de Deus está nele, mas toda a plenitude da divindade. Deus está ali plenamente. Não é Deus morando em nós pelo Espírito Santo, não é Jesus vivendo em nós pelo Espírito Santo. É Deus do jeito que é, ali de modo humano, Deus conosco, se relacionando com a gente. Agora o céu ficou vazio quando isso aconteceu? Entende? A outra questão, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, versículo 8. É o último livro da Bíblia, minha gente. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, verifica, no 7, ele foi traspassado. No 8, sou o Alfa e o Ômega.
Lê mais uma vez, que eu estava vendo a Nívia me mostrar que ela marcou a Bíblia. Eu não sei se ela leu, ela marcou. Mas você... Isso, então. Entendi. Exatamente. Se eu fosse da polícia, eu ia investigar se de repente não foi uma criança que pintou. Ixi. Então vamos lá. Eita, mano. Eu quero aprender com ele a dar essa chamada em vocês. Olha só, versículo 7, versículo 8, vai. Este que vem com as nuvens e todo olho verá. Esse daí a gente sabe quem é. Quem vem com a nuvem e todo olho verá, vai. Até quantos o traspassaram? Quem foi traspassado? Vai, continua. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que era e que há de vir, Todo-Poderoso. E aí você percebe que assim, digamos, você tem aquele que vem e você tem o Deus Todo-Poderoso. Então nós olhamos para cá e nós verificamos assim, peraí, a gente tem mais de um Deus nessa parada, entende? A gente tem mais de um Todo-Poderoso. Então é algo para a gente observar que assim, Deus é muito maior do que a nossa capacidade de compreender. Ah não, aí eu lembro de Renato Russo, né? Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, né? Até porque se Deus coubesse na nossa cabeça não seria Deus, certo? Lembra, a gente falou algum tempo atrás sobre ele ser totalmente outro, certo? E aí, por exemplo, deixa eu ver aqui, continuando o nosso raciocínio sobre a questão do ser de Deus, vamos observar, por exemplo, deixa eu ver aqui, João 14, 28. Se me amasses, alegrar-vos-ias de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E aí tem gente que vai usar esse texto, né, para dizer que assim, não, peraí, não, então tem alguma coisa errada, porque se eles são iguais, como é que Jesus fala que o Pai é maior do que eu? Se eles são coiguais, se eles são coeternos, como é que o Pai é maior do que o Filho? O texto está dizendo, o Pai é maior do que eu, e maior não é igual, certo? E aí vamos observar que assim, Jesus está falando em uma época que tinha feito, como é mencionado em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. No versículo 6 e versículo 7, lembra? Ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia se apegar. Então ele estava numa condição em que assim, apesar da forma de Deus, não viu isso aí como algo assim, eu vou me agarrar. É tipo, por exemplo, hoje a questão da carteirada. Sabe com quem você está falando? Não sei se vocês lembram de um... Tá dando para entender? Mais ou menos por aí. Eu recebi, né, educação norte-americana, europeia, sabe quem sou eu, né? Então, aí nesse caso, por exemplo, não sei quantos de vocês lembram de um quadro que tinha no Fantástico, daqueles empresários que eles arrumavam uma roupa de subordinado, alguma coisa, para começar lá no chão de fábrica, como trainee, como auxiliar, como servente. Para quê? Para ter uma ideia de como é que é o recrutamento e seleção, como é que são os funcionários. E aí quando chega lá no dia da revelação, a galera fica assim, caramba, eu baguncei o cara, eu zoei o cara, eu fiz isso com o cara, né? Então aí você olha para uma situação dessa e verifica o seguinte, que quem não esquenta a cabeça com isso. Eu sei quem eu sou. Então Jesus não viu o seguinte, eu sou Deus, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, eu vou lá, chão de fábrica, vou andar pela terra quente do deserto, eu vou, por exemplo, passar por aquela dificuldade, fome, frio, sede, né? Vou ser rejeitado, vou sofrer. Então naquele contexto ele está numa condição minoritária, ele está numa condição menor, perdão. Então nesse caso, né, a gente vê que assim, não vamos esquecer
ele se esvazia, né? Ele toma a forma de servo, faz-se semelhante aos homens e morre como bandido. Então, nesse contexto, ele falar que ele é menor do que o pai é uma questão dele ter descido. Exatamente, certo? Então, a gente, por exemplo, alguém abre aí, por favor, em Hebreus capítulo 2, versículo 9? Hebreus 2, versículo 9. Quem pode abrir aí, por favor? Hebreus 2, versículo 9. Hebreus 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Percebe que, olha só, se ele foi feito um pouco menor do que os anjos, de acordo com Hebreus capítulo 2, versículo 9, se ele está menor do que os anjos, ele não está menor do que o pai? Mas ele está menor do que o pai por uma decisão própria de esvaziamento, e não necessariamente dele ter perdido a sua essência divina, não, mas é por ele ter assumido a sua, exatamente, por ele ter assumido a sua condição humana, né? Então, ou seja, ele desceu, se esvaziou, né? Se diminuiu por decisão própria, não por circunstâncias da vida, igual acontece com a gente, né? É bom a gente observar isso. Por exemplo, a questão, né, se a gente olhar, o Espírito Santo, né, vai guiar a gente em toda a verdade, não vai falar nada além de si mesmo. Então a gente, por exemplo, vai reparar que nesse contexto aqui, a gente verifica que Jesus está trabalhando, Jesus vai subir, o Espírito Santo vai continuar o que Jesus está fazendo. Ou seja, só alguém com a mesma capacidade, da mesma categoria, na mesma condição, pode continuar o mesmo trabalho. Não tem como você pedir para um mico pilotar um avião, meu Deus do céu. Não dá. Entende? Por exemplo, a gente tem características. Não vou muito longe, eu falei aqui agora há pouco sobre inteligência artificial. Tem coisa que a máquina não consegue fazer, né? Então existem coisas que, por mais que a máquina seja inteligente, ela não é, até porque o homem, como é que eu posso dizer? O homem é inteligente, mas o homem é burro. E a máquina, ela vai fazer coisa seguinte, o que é o certo a se fazer? Isso e isso. O homem é guiado pela emoção, o homem é guiado pelo sentimento, ele é provocado, entende? O homem tem crenças limitantes. Então o homem tem um monte de coisa que faz o seguinte: ele é inteligente, mas ele é burro, né? No caso da máquina, a máquina vai ser aquilo ali, pá, só isso, pá, e pronto, acabou. O homem não, o homem hoje é assim, amanhã é assado, hoje pensa desse jeito, amanhã pensa de outro. Então é diferente. Continuando, vamos pensar, né, em Daniel, João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí vamos observar o seguinte, o fato, né, de dizer, né, essa questão de conhecer, de certa forma, vai, como é que eu posso dizer, em relação a essa questão de conhecer, significa, né, que, a vida eterna tem a ver com você estudar o texto de modo intelectualizado? Não, tem a ver com você ter uma experiência pessoal. Até porque a nossa verdade não é um texto, a nossa verdade não é uma abstração, a nossa verdade é uma pessoa. E observa bem, a gente vai se relacionando com as pessoas e vai sendo influenciado por elas. Já reparou, por exemplo, aquele ditado da mamãe, né? Quem se mistura com porcos, farelo come. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então você vai se relacionando com Deus
e aí você vai pegando e trilhando o caminho da vida eterna, e não necessariamente tendo estudo bíblico, né? Porque tem muita gente que conhece a Bíblia de cor salteado, mas não é transformada. Por quê? Por causa desses pensamentos, ou seja, ela conhece o texto. Quer ver uma coisa? Qual de nós aqui... Tem a letra, mas não tem a revelação. Entende? Qual de nós aqui escutou pregação do tipo: você tem que desrespeitar as pessoas, você tem que mentir para as pessoas, você tem que trair as pessoas? Você não escuta isso. A gente faz por quê? Não tem a ver com o ensino. Então você percebe que se fosse pelo ensino, era para a igreja ser perfeita. Mas a gente faz isso porque a gente não presta, a gente é mau, entendeu? Com todo respeito a vocês aí, entende? Mas assim, aí você olha para uma situação dessa, né? Você vai verificar, né, que tem lá em 2 Timóteo pessoas que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao pleno conhecimento, né? E aí, no caso, por isso que Jesus, ele ao mesmo tempo que é a verdade, ele é o caminho. Ao mesmo tempo que ele é a vida, ele é o caminho. Ou seja, você vai aprendendo andando com ele, você vai aprendendo andando nele, você vai aprendendo recebendo a vida dele, né? E você vai aprendendo a verdade dele, que não é uma repetição, uma mera repetição de palavras. O bacana é que a palavra é tão viva, né? E quando você tem a revelação do alto, né? Você pega, por exemplo, você como já é, né? Você é um pastor. Aí vamos supor, Deus te dá essa palavra aqui: eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aí você vai começar a falar em cima disso aqui. Vem algum outro pastor ou um visitante lá, alguém que vai pregar na igreja, que você vai ficar tomando conta lá. Aí Deus dá para ele também esse mesmo versículo. Coincidência, você pegou esse versículo na semana anterior. Ele vai... eu pensei que era o mesmo culto, que eu já ia falar que já é aquele culto, né, que todo mundo tem, dá um beijo na flor. Não, outro culto. Aí Deus dá uma coincidência. Não, depois ela te explica o que é isso, vai. Pega o mesmo versículo. Você pregou de um jeito. E Deus te revelou. O mesmo texto. Aí vai vir esse outro cara, Deus já vai dar uma outra revelação para ele. Você vê como a palavra é viva. No mesmo versículo, ele dá revelações diferentes. Você falou a parte bonita, e eu vou falar a parte feia. O cara pode explicar tudo isso e às vezes não crer, e a vida dele não mudar. Por quê? Porque a verdade não é só abstração. Nossa verdade é uma pessoa com quem a gente anda e vai se assemelhando na caminhada. E aí, quem é essa pessoa? É uma pessoa divina, né? Porque o que a pessoa, ela vai olhar para o versículo 3 e vai falar assim: não, peraí, Jesus está dizendo que o Pai é o único Deus verdadeiro, e faz uma distinção entre o Pai e aquele a quem foi enviado, né? Jesus Cristo a quem enviaste. E aí, por exemplo, a gente vai olhar para uma situação, né? E vai observar o seguinte: bem, se a referência ao Pai como o único Deus verdadeiro significa a exclusão do Filho da divindade, então o mesmo vai servir para Judas 4. Porque em Judas 4, Cristo é chamado nosso único dono e Senhor. Então o Pai não é nosso dono, nem nosso Senhor, já que o Filho é o único dono e Senhor. Então o Pai não é Senhor? O Pai não é dono? Olha a bagunça. Ou a gente tem dois donos, ou essas duas pessoas é o único Deus. Fica difícil. Judas 4, eu não peguei nem mais outros textos, só Judas 4. Jesus é o nosso único dono e Senhor. Então excluiu o Pai. E aí, por exemplo, se a gente for olhar essa questão aqui assim, Pai, né? O Pai é o Senhor Jeová. Esse é o Pai, esse é o Pai, o Pai nosso que está no céu. Esse é o único Deus verdadeiro, o Senhor Jeová. E aí, nesse caso, Judas 4 fala que Jesus é o único Senhor. E outra coisa, segundo aos Coríntios 17, né, diz o que? Ora, o Senhor é o Espírito,
E onde há o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Tem gente que usa esse texto para dizer que não pode bater palma, né, que não pode gritar aleluia, porque, né, o contrário, para dizer que você pode fazer isso, fazer aquilo outro, tal. Mas eu vou pegar essa questão aqui para dizer o seguinte: peraí, o Senhor é o Espírito. As testemunhas de Jeová, elas colocam Jeová no Novo Testamento. Eu acho estranho, porque Jeová é uma correspondência ao tetragrama hebraico, né, que você pega os sinais maçoréticos que estão relacionados a Adonai, né, e o tetragrama do Yahvé, e aí você vai e coloca, né, ali o Jeová. Por exemplo, eu entendo que como a palavra grega, não sei se é Curios ou Kyrios que se pronuncia, não sou grególogo, mas o que acontece aqui, a gente verifica que caberia muito bem, né? Peraí, o Senhor é o Espírito. Para a testemunha de Jeová seria Jeová é o Espírito. E nesse caso aqui, vamos pensar o seguinte: então, se o Espírito é Senhor e Jesus é o único dono e Senhor, então tem uma incoerência aí. Afinal, quem é o Senhor? É o Espírito ou é Jesus? Ou é o Pai? Está dando para entender? Então, a gente, por exemplo, vai observar aqui, né, que, digamos, o uso da palavra único não é exclusiva com referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus sendo chamado nosso único Senhor, não exclui o senhorio do Pai e o do Espírito Santo. E o Pai sendo chamado o único Deus verdadeiro, não exclui o Filho e nem o Espírito Santo da divindade. Então é importante a gente observar isso. Daí é onde, por exemplo, para nós da tradição cristã, não é problema quando em Atos 20, 28, Tomé fala: Senhor meu e Deus meu, né? Ah, meu Deus, minha Nossa Senhora, como se de repente Tomé estivesse exclamando. Gente, a gente está colocando expressões de um contexto bem posterior ao contexto dos discípulos. E uma outra situação, eles, devido à raiz judaica, eles não iam ficar negócio de Deus para cá, Deus para lá, como se assim, não é bem assim, né? Então, só para ter uma ideia, né, no Salmo 23, Salmo de Davi, né, Mismorle Davi, né, aí tá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada terei falta. E o hebraico, em vez de falar Yahvé ou Yehová, sei lá, o Javé, o termo que seria Roi Loessá, fala o que? Hashem, ou seja, o nome. Até hoje o judeu fala o nome, por causa da preocupação de não mencionar o nome de Deus em vão. Então será que Tomé, naquele contexto muito mais antigo do que os judeus de hoje, ia ficar: meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, né? Tem até a música na época do samba reggae, né? Todo mundo aqui tem idade, deve lembrar disso aí, né? Ah, meu Deus, eu só quero entender. Oh. Então o que acontece? O pessoal bota Deus aí, ó, tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio, né? O resto eu não posso falar, minha religião não permite. Entende? Isso daí é quando o Fernando tinha 18 anos. Agora, percebe, entendeu? Aí o que acontece? Diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para perceber que assim, hoje se banaliza o negócio de ai meu Deus do céu, mas não era assim. Então botar isso naquele contexto é anacronismo, né? Então assim, a gente não pode colocar o nosso modo de pensar no contexto lá, porque a cultura muda, a mentalidade muda. Não vou muito longe, a palavra homofobia. Há um tempo atrás, o que era homofobia? Aversão, ódio. Hoje uma simples opinião contrária já é homofobia. Acabou. Entende como é que é o negócio? Então, para ver como a época faz até o significado das palavras mudarem. É absurdo isso. E em relação, por exemplo, deixa eu ver aqui, algo que eu queria compartilhar com vocês antes da gente ir embora. Deixa eu ver, eu fiz... peraí... um outro texto aqui. Deixa eu ver... Falamos, né, sobre a questão de o Senhor é o Espírito, ou Jeová é o Espírito, a questão do Espírito ser uma pessoa divina. E aí, por exemplo, a gente olha, né, para esse contexto nosso,
e verifica, né, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, o seguinte: o caso de a gente não compreender não quer dizer que o texto não diz. É que nem, por exemplo, a discussão, né, como a gente aqui em off estava falando, sobre indiretamente predestinação e livre-arbítrio, né, sobre a questão da eleição incondicional ou da eleição condicional. Claro, a gente não usou esses termos aqui, né, mas a Nívia, né, como boa pentecostal, criticando o salvo sempre salvo, e a gente sabe que, por exemplo, tem uma linha evangélica que acredita no salvo sempre salvo. E aí observa bem, o mesmo texto que fala, quer dizer, a mesma Bíblia que fala sobre aqueles que o Pai me deu jamais serão lançados fora, é também o texto que fala sobre a importância de você permanecer. Então a gente verifica que, assim, a mesma Bíblia que exige do crente a permanência é a Bíblia que garante a segurança da salvação. Então, entende? Então você percebe que, assim, a Bíblia não tem uma preocupação com a nossa lógica. A Bíblia não tem essa preocupação. É como, por exemplo, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí a mesma Bíblia fala que Deus, na sua presciência, nos elegeu. Então verifica o seguinte: a mesma Bíblia que fala que a gente escolheu, é a Bíblia que fala que Deus que nos escolheu. A mesma Bíblia que diz, né, que assim, Deus me considerou fiel, é a Bíblia que diz, né, que assim, foi Deus que me sustentou. Então, a mesma Bíblia que fala que a salvação é pela graça, é a Bíblia que fala: vinde a mim. Então, o que acontece? É como se fossem duas faces da mesma moeda. E o que acontece? A gente vai olhar: mas peraí, o Pai é Deus, mas o Filho fala algumas coisas que outras pessoas na Bíblia não falam. Há menções ao Espírito Santo que a gente não faz da mesma forma com Gabriel, Miguel e assim por diante. Então, assim, ou a gente, que foi o que aconteceu com a igreja no início, como é que a gente ajusta esse negócio? Vamos refletir, vamos debater, vamos orar e depois, os três são um único Deus, né? Um único ser, são três pessoas, são coiguais, são coeternas, mesma substância, né? Ou seja, chega um momento que, peraí, foi a resposta que a gente conseguiu dar, porque ou é isso ou são três deuses. E aí eu pergunto: triteísmo ou trindade? E aí alguém vai dizer assim: não, mas os cristãos verdadeiros não vão crer na trindade porque a trindade não está na Bíblia. Depende, porque, por exemplo, o fato de uma palavra não estar dentro do texto bíblico não quer dizer que a ideia não esteja no texto bíblico. É algo para a gente observar. E uma outra situação, né? Vamos lá. É triteísmo dizer que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus? Mas aí eu pergunto: a gente está crendo no único Deus verdadeiro quando fala que a palavra era um Deus? Se só existe um Deus, como é que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus? Então, tá dando para entender? Então, pensa comigo o seguinte: então, Deus com D minúsculo pode, Deus de segunda categoria pode. Percebe que assim, a gente olha para isso e verifica que não é muito simples você chegar e criticar algo que a igreja constrói durante 2000 anos, como se assim, eu descobri a pólvora agora e tudo que a igreja pensou esses 2000 anos era mentira. Eu acho que no mínimo a gente tem que ter humildade e olhar para trás, para a história da igreja, sentar com humildade, se debruçar. A gente vai ler um monte de coisa e não vai ler tudo. A gente pode questionar, mas a gente, por exemplo, corre o risco de passar vergonha. Por quê? Porque a gente está pensando com a cabeça de agora, sem compreender todo um pensamento no aspecto diacrônico, né? Ao longo dos anos, ao longo da história da igreja,
né? Como é que foi a situação? Aí eu penso agora, não, é assim, é assim, é assim e é assim. Faça-me um favor, vamos tirar a sandália dos pés, porque a gente está pisando em terra santa. Canja de galinha e cuidado não faz mal a ninguém.